O Império era composto por milhões de pessoas. Havia dezenas de milhares de guerreiros experientes prontos para lutar. À frente deles estava o governante divino da Terra. Sua palavra era absoluta, sua vontade incontestável. Eles foram derrotados por menos de 200 homens. No século XIV, o Império Inca começou uma expansão meteórica, conquistando territórios através dos Andes. E no início do século XVI, o império que eles chamavam de Terra dos Quatro Cantos, ou Tawantinsuyo, controlava grande parte da costa oeste da América do Sul e era o maior império nas Américas pré-contato. O Império Inca era uma monarquia absoluta, liderada pelo divino Sapa Inca, que governava o território que era dividido em 4 seções, daí a parte dos 4 cantos do nome, e administrado por uma complexa série de administradores, nobreza e burocratas. Os Incas conquistaram diversos povos, com mais de 30 idiomas falados no Império. Manter tudo isso unido era uma complexa máquina de guerra que dependia de recrutas dos povos conquistados. Homens entre 25 e 50 anos no Império estavam sujeitos ao recrutamento, enquanto os com menos de 25 atuavam como carregadores de suprimentos e equipamentos. Os recrutas dedicavam-se principalmente à agricultura, mas os Incas forneciam treinamento básico de combate à maioria dos homens em seu império. Os exércitos seriam organizados em unidades de 10, 100, 1000 e 10.000, e eram liderados por seus próprios oficiais nativos. O equipamento dos Incas variava conforme a região de recrutamento dos soldados, com cada grupo levando seu próprio estilo de luta para a batalha. As tropas das terras altas usavam muito a funda e as bolas, que consistiam em 2 ou 3 pedras amarradas por uma corda, lançadas para derrubar os inimigos. Nas áreas costeiras, usavam-se lanças para arremessar e empurrar, e o arco era popular nas planícies orientais. Armas de longo alcance enfraqueciam o inimigo antes do brutal combate corpo a corpo. Os Incas usavam clavas de madeira e massas com cabeças de pedra ou metal, geralmente cobre ou bronze, em formato de estrela ou estilizadas como cabeças de animais. Cada ponta da estrela concentraria a força do impacto em uma pequena área, então cada golpe causaria um dano massivo. As guerras não são vencidas morrendo, então os Incas usavam capacetes protetores feitos de lã, cana e ocasionalmente metal, e usavam armaduras corporais de lã acolchoada e escudos acolchoados ou de madeira. Eles seriam ricamente decorados com cores vivas, penas e outras marcas com significado cultural e religioso. O colorido desfile de morte iminente contava com cerca de 200.000 homens. Então, como menos de 200 homens venceram isso? Entrando em cena está Francisco Pizarro. Na década de 1520, ele comandou expedições à costa oeste da América do Sul, sendo os primeiros europeus a noticiar sobre o Império Inca. Inspirado por seu primo distante, Hernán Cortés, que conquistou o Império Azteca, Pizarro foi diretamente ao rei da Espanha, governante do Sacro Império Romano, Carlos V. Pizarro foi convincente o suficiente e, com a promessa de um grande pagamento pela conquista de um império, recebeu a tarefa de trazer as terras ao sul do Panamá sob o domínio espanhol. Claro, a coroa espanhola receberia um corte de 20% de tudo que fosse adquirido ou roubado, dependendo do seu ponto de vista. Com este novo imperativo, Pizarro partiu em dezembro de 1530 para o Panamá, e em janeiro do ano seguinte zarpou para a Colômbia. Sua força consistia em 180 conquistadores e 37 cavalos, embora tenham sido acompanhados um pouco mais tarde por reforços, que elevaram seu exército total, destinado a dominar o poderoso Império Inca, a impressionantes 260 homens. Mesmo assim, ele não entrou para a história por temer as probabilidades, então seu pequeno exército seguiu para o sul. Eles se moviam a passo de tartaruga, fazendo o primeiro contato com os Incas em abril de 1532, e Pizarro não conseguiria se encontrar com o imperador Inca Atahualpa até novembro daquele ano. Quando os Incas encontraram esses homens estranhos pela primeira vez, não ficaram nada impressionados. Apesar disso, eles toleraram o pequeno grupo de recém-chegados, trocaram gentilezas e concordaram em se encontrar no dia seguinte em Cajamarca, a cidade vizinha. Pizarro e seus homens ocuparam a cidade primeiro e esperaram Atahualpa chegar com sua guarda pessoal de 3.000 a 4.000 homens, basicamente desarmados, além do exército de 80.000 soldados acampados do lado de fora. Os espanhóis tinham 168 homens na época, incluindo cavalaria, alguns arcabuzes e artilharia leve. Como se sentia em desvantagem de quase 500 para 1 como boas chances, Pizarro fez seus homens se esconderem em um pátio próximo e esperou Atahualpa aparecer, o que ele fez com estilo. O Sapa Inca foi carregado em uma liteira por guerreiros e cercado por assistentes adornados com ouro,
prata e pedras preciosas que fizeram os espanhóis salivarem por sua riqueza. Uma vez lá, Pizarro enviou um emissário para falar com Atahualpa, exigindo que ele se submetesse à Igreja Católica e à autoridade de Carlos V. Ele também lhe entregou uma Bíblia cuja importância Atahualpa não entendeu e o imperador a jogou fora com desprezo. Pizarro usou isso como justificativa para atacar. Com o grito de batalha de Santiago, eles saíram do esconderijo e abriram fogo com seus arcabuzes enquanto a cavalaria e a infantaria avançavam. Os incas nunca tinham visto uma arma de fogo antes e ficaram atônitos com o repentino trovão e nuvem de fumaça. Mais aterrorizantes ainda eram as bestas de meia tonelada montadas pelos invasores, que se moviam mais rápido do que qualquer pessoa poderia correr. Os incas entraram em pânico e muitos começaram a correr, pisoteando uns aos outros enquanto a cavalaria os derrubava, enquanto a infantaria, nas palavras de uma testemunha, fez um ataque tão bom que em pouco tempo a maioria deles foi posta à espada. Pizarro estava no meio da ação e dirigiu-se diretamente para Atahualpa, que ainda estava em sua liteira. Ele tentou puxar o governante inca, mas estava muito alto para conseguir um bom agarre. Ele e outros conquistadores começaram a massacrar os carregadores de liteira que a sustentavam. Assim que um caía, outro guerreiro inca tomava seu lugar, pois deixar o divino Sapa Inca cair no chão era impensável. Eventualmente, um esquadrão de cavalaria atacou a liteira e ela tombou e Atahualpa foi capturado. Com a queda do seu líder, qualquer resistência que existia se dissipou como uma nuvem de fumaça. Quando tudo foi dito e feito, cerca de 7.000 incas estavam mortos, com apenas uma baixa espanhola. Atahualpa foi feito refém, e Pizarro exigiu que um quarto fosse preenchido com ouro e prata para que o imperador fosse libertado. Isso aconteceu, mas ele foi acusado de conspirar contra os espanhóis e Atahualpa foi executado por estrangulamento. Com seu governante morto, os espanhóis conseguiram marchar sobre Cusco, a capital, sem oposição, estabelecendo o controle espanhol sobre o Império Inca, embora rebeliões e guerrilhas continuassem a assolar a região por décadas depois. Então, como menos de 200 conquistadores conseguiram obliterar um exército ordens de magnitude maior e derrubar o maior império do Novo Mundo? Através de engano, já que os incas estavam praticamente desarmados e não esperavam uma emboscada. Durante a Batalha de Cajamarca, havia apenas um punhado de arcabuzes, que são de tiro lento e impreciso. Mas o estrondo alto e a nuvem de fumaça sem dúvida causaram pânico nos incas quando foram disparados. A cavalaria também fez sua parte para aterrorizar os incas. Uma carga de cavalaria é aterrorizante para quem está na ponta receptora, e isso é para pessoas que sabem o que é um cavalo. O medo que isso gerou em uma população cuja maior besta de carga era a lhama não pode ser superestimado. As armas de pedra e bronze que os incas usavam podem ser devastadoras, mas seriam praticamente inúteis contra as couraças e capacetes de aço sólido que os conquistadores usavam, e suas armaduras corporais tecidas não eram páreo para as espadas de aço. Os espanhóis também contaram com auxílio microscópico. Alguns anos antes, uma epidemia de doenças como a varíola eclodiu, matando entre 2/3 e 90% da população. O Sapa Inca em 1528 foi morto na epidemia, e isso desencadeou uma guerra civil. Quando os espanhóis chegaram, Atahualpa estava no controle, mas não havia conseguido consolidar totalmente seu domínio sobre o império. Para completar, o sistema de crenças Inca considerava o Sapa Inca como sagrado. Então, quando ele era ameaçado, seja no campo de batalha em Cajamarca ou como refém mais tarde, nenhum Inca ousaria fazer algo que pudesse possivelmente ameaçar sua vida, mesmo quando era prudente fazer exatamente isso. Essa tempestade perfeita de fatores fez com que o poderoso Império Inca caísse para um exército pequeno o suficiente para caber em um auditório universitário.